Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de um quadrinho escrito por um dos meus escritores favoritos na nona arte. Eu estou falando de Os Cavaleiros de Heliópolis, publicação da editora Mitos, série que será concluída em 2 volumes, material do selo Gold Edition. Cada uma dessas edições terá 2 capítulos. E olha que trabalho gráfico da Mitos, realmente é Gold, o que também acaba refletindo no preço. Mas está muito bonito, a escolha da arte de capa, olha, sensacional. É um material que conta com capa dura, o papel é o couché de boa gramatura, são 124 páginas coloridas, ao preço de R$ 94,90. Dá para você achar com desconto. Eu vou deixar o link na descrição. Como vocês estão vendo também, o formato ele é bem maior do que o tradicional americano. Essa publicação ela já teve resenha aqui mesmo no canal Central HQs, feita pelo Jorge de Luca, ele que é lá de Portugal, tem acesso a algumas publicações que ainda não chegaram no Brasil. Então, se vocês quiserem assistir esta resenha e também a do Jorge para poder ter mais opiniões relacionadas à obra, fica a dica para vocês. Bom, sem entrar muito em detalhes com relação à trama, o Jodorowsky vai utilizar muitos elementos históricos na hora de narrar a sua obra. É aquele realismo fantástico. A história ela é ambientada no final do século XVIII, lá no norte da Espanha, onde existe uma sociedade secreta chamada Os Cavaleiros de Heliópolis, composto por imortais. E essa sociedade secreta, ela é composta por algumas figuras conhecidas como Nostradamus, o apóstolo João, Ezequiel, Fulcanelli, entre outros. Eles que são alquimistas, brincam um pouquinho ali com o esoterismo, com os exilires da vida, são capazes de viver cerca de 300 séculos para guiar a humanidade. Porém, o protagonista da nossa trama, ele ainda não é um cavaleiro de Heliópolis, ele precisa se provar. Isso é mostrado exatamente no início dessa trama. Ele é chamado de 17. É um garoto jovem que tem uma grande habilidade de luta e também de conhecimento. Ele é colocado à prova até que o seu treinador, que pertence a essa irmandade dos Cavaleiros de Heliópolis, o Tadeu, que é um cara de estatura mais baixa do que o normal, como se fosse um anão, revela ali para os outros integrantes dos Cavaleiros de Heliópolis quem seria esse garoto 17, após ele ter sido aprovado. E meus amigos, aí você vê toda a criatividade do Jodorowsky, como ele consegue amarrar muito bem a trama. Esse protagonista, que eu não quero dar detalhes, o 17, vamos chamá-lo assim, ele vem de uma linhagem muito, mas muito nobre, que envolve inclusive uma grande conspiração lá na França. E ele vai entrar numa missão onde ele simplesmente precisa roubar a coroa do rei da França. Algo bem fácil de se fazer, só que não, né? Essa coroa, ela possui um ouro antigo, que é o único que serve nas alquimias ali dos Cavaleiros de Heliópolis para poder levá-los ali, né, à imortalidade. Galera, a trama realmente é muito bem construída, cheio de detalhes históricos e no próprio cuidado que o Jodorowsky tem na hora de encaixar as coisas. Como eu mencionei, trata-se de uma história de realismo fantástico, então você tem essa pegada aí mais sobrenatural, esotérica e também até mesmo de animais falantes, como um gorila, que é uma espécie de parceiro desse protagonista. Já na segunda parte da história, que também vai envolver o protagonista, mas só mais próximo do final, nós temos Napoleão Bonaparte, ele que estava em campanha de guerra contra o Egito, tentando dominar territórios africanos, e ele vai contar com uma espécie de curadoria de
de um dos membros da Irmandade aí dos Cavaleiros de Heliópolis, que se torna um conselheiro. Então nós vamos ver toda a ascensão do Napoleão, inclusive na própria soberba do cara. Ele que consulta cartas esotéricas para saciar de certa forma o próprio ego, descobrir sobre o próprio futuro. Será que ele vai se tornar o rei do mundo, sendo que o objetivo dele na verdade não é simplesmente conquistar os territórios africanos, vai além disso e está vinculado também com os segredos ali dos Cavaleiros de Heliópolis. Então o Jodorowsky faz realmente um trabalho muito interessante, mesclando fatos históricos com uma liberdade criativa, com elementos de fantasia, esoterismo, alquimia, tudo de forma muito orgânica dentro dessa publicação, sem falar num segredo ali, não só do passado do protagonista, mas em relação ao seu próprio corpo físico. Vai acabar surpreendendo bastante os leitores. Pelo menos do que eu lembre, como protagonista, é o primeiro personagem que tem esse detalhe, vamos dizer assim. Então, além desse roteiro maravilhoso, contamos também com uma arte de cair o queixo do Jeremy. Assim como o roteiro, ele obviamente pauta a sua arte na construção dos cenários, exatamente uma espécie de reflexo do que tinha no final do século XVIII lá na França, ou lá na Espanha, ou também nas campanhas de guerra ali no Egito. Então você tem aqueles cenários dentro das casas mais suntuosos, da nobreza, as próprias vestimentas dos personagens. Você vê que o estilo artístico dele é mais realista. As cenas de combate, de ação são perfeitamente narradas. Não tem o que falar da arte do Jeremy nessa publicação. A paleta de cores também dá um show à parte, tudo muito bem empregado. Realmente, galera, nós temos aqui um material de extrema qualidade que vai entrar fácil para uma das melhores leituras do ano de 2020. Que nota que eu dou para Cavaleiros de Heliópolis volume 1? Eu dou a nota 10. Isso mesmo, galera. Então é isso daí, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!